compartilhar com a igreja um tema muito especial, exatamente nesse dia de ceia do Senhor, onde nós nos reunimos aqui como igreja. Essa já é a nossa terceira reunião do dia. Tivemos de manhã um culto muito especial, à tarde também, e não será diferente agora. O culto dessa noite eu quero aplicar um ensino. Hoje nós não vou um texto expositivo, uma pregação, como normalmente nós estamos acostumados. Hoje eu separei essa ceia para fazer de fato um culto de ensino com a igreja. Pergunte, por quê, pastor? Porque quando se fala de ceia do Senhor, existem muitos paradigmas formados. Os irmãos que vêm à igreja evangélica, se convertem a Cristo, caminham, não tem tanta dificuldade em entender a visão da igreja, daquilo que diz respeito à ceia. Mas os irmãos, às vezes, que vêm de outras congregações, existem outros costumes. E eu estou aqui não para falar de costumes, de dogmas religiosos. O que são os dogmas religiosos? É a visão que a igreja aplica para o bom andamento daquele departamento, daquele ministério. Eu vou te ensinar hoje, biblicamente, o que de fato é a ceia e o que nós cremos como ceia. Abra sua Bíblia, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Não precisa projetar ainda, filho. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. Deixa aberto, porque a gente vai falar bastante sobre esse texto. A Bíblia diz em João, capítulo 13, Lucas 22, Marcos e Mateus, que Jesus está reunido com os seus discípulos no cenáculo. O cenáculo é o lugar onde acontecem muitas coisas incríveis, entre elas a última ceia. Jesus está reunido com os seus 12 discípulos, a sua alma está extremamente entristecida e angustiada. Jesus em breve vai ser traído por seu amigo, Judas Iscariotes, a quem Satanás já cirandou o coração dele e já convenceu ele de entregar Jesus para os seus algozes. Os discípulos falavam entre si quem era o melhor, quem era o maior, quem podia sentar aqui, quem podia sentar lá, quem sentava na frente, quem sentava no fundo. Ao invés deles aproveitarem aquele momento de ceia com Cristo, eles estavam mais preocupados com essas coisas. Jesus surpreende esses homens. A Bíblia diz que Jesus se levanta, toma uma bacia, enche de água, e uma toalha ele cinge seu corpo, ou melhor dizendo, como um avental ele amarra na sua frente, porque Jesus é o maior servo de todos, e aqui ele vai ensinar a maior atitude de um servo. E a Bíblia diz que ele começa a lavar os pés de todos os seus discípulos. Depois que Jesus lava o pé dos seus discípulos, ele vai dar a eles uma ordenança. Preste atenção, uma ordenança, tanto para os discípulos de Jesus, como para a igreja de Jesus que somos nós hoje. A Bíblia nos fala de duas ordenanças de Cristo: batismo nas águas e ceia do Senhor. E na ceia, Lucas, no capítulo 22, no versículo 19, a Bíblia diz que ele vai pegar um pão, e quando ele divide esse pão em partes e dá aos seus discípulos e diz a eles: agora vocês podem comer, porque esse pão, esse é o meu corpo que é dado por amor a vós. Portanto, tomai e comei todos vós e fazei isso em memória de mim. Logo em seguida, no versículo 20, o texto diz que o próprio Cristo também vai servir o vinho, o suco da vide, para os seus discípulos. E depois ele ergue e olha para eles, e da mesma forma ele deu graças a Deus, e ele diz: esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue derramado por vós. Agora vem Paulo para normatizar a ceia. Por quê? Porque entre Cristo e Paulo existe um tempo, e nesse tempo se perdeu a essência da ceia. Faziam de forma acostumadas, inclusive faziam a festa do amor, que não tinha mais nada a ver com aquela ceia, era churrascão mesmo. Todo mundo trazia alguma coisa, um frango, uma farofa, todo mundo trazia e fazia uma festa, e eles diziam que a ceia tem que ser assim: comilança, todo mundo junto comendo. Talvez você já ouviu isso e já viu em algumas igrejas que continuam fazendo assim.
Mas Paulo vem para normatizar isso e dizer, não, isso não é a ceia. A ceia, aí no versículo 23 de 1 Coríntios, capítulo 11, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que eu vou ensinar para vocês. O que vocês estão fazendo não é o que Jesus ensinou. O que eu recebi de Jesus, eu vou ensinar a vocês. Que o Senhor Jesus, agora ele vai relatar o que Jesus fez lá em Lucas. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais, preste atenção, anunciais a morte do Senhor, até que Ele vem. Ele em breve virá. Portanto, qualquer um que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, não da forma como deve ser, este indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, portanto, o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, come para ir para o inferno. Uau! Tem gente participando da ceia e vai para o inferno. É Paulo que diz. Quem come indignamente, não discernindo o corpo, não discernindo, tem gente que ri, né? Você não sabe o que é o inferno. O dia mais difícil da tua vida aqui é o dia mais leve lá. Se fala muito pouco nas igrejas sobre isso, né? E o povo tem se acostumado. O diabo tem conseguido cauterizar a mente de alguns. A Bíblia diz que o Deus desse século tem trabalhado para blindar o entendimento das pessoas, para eles achar que o inferno é bom. Não é bom não, irmãos. Como se o ambiente já não fosse terrível, ainda existe uma coisa, o afastamento eterno de Deus. E essa é a maior dor que um ser humano pode passar. Quando Adão teve o afastamento dele com Deus, ele ficou centenas de anos, todos os dias, às 6 horas da tarde, tentando buscar esse Deus novamente. E nunca mais ele conseguiu. O que participa do corpo, o que participa do sangue, de forma indigna, participa para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É por isso que muitos na igreja, Paulo está dizendo, estão fracos. Porque participam de qualquer forma. Hoje tem ceia na igreja. É aquela hora que distribui lá um cálicezinho e um pedacinho de pão. A gente come, a gente bebe e vai para casa. Isso é não discernir o corpo de Cristo. E por isso muitos dentro da igreja hoje estão fracos. E alguns até já morreram, diz o texto. Alguns estão doentes. E alguns até dormem, ou seja, morreram. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa antes, para que não vos ajunteis para a condenação, e comer de qualquer forma. Quanto às demais coisas que eu ainda preciso falar para vocês, eu ordená-las-ei quando for ter convosco. Ou seja, para a carta é isso aqui, mas daqui a pouco eu estou aí. E quando eu chegar aí eu tenho mais algumas coisinhas para falar com vocês olho no olho. Paulo diz isso. Paulo está normatizando a ceia. Paulo está dizendo de que forma nós podemos participar da ceia sem sermos indignos na hora da ceia. E ele fala de algumas coisas importantes. A primeira delas está no versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte A morte de quem, igreja? Todas as vezes que nós participarmos da ceia, o nosso olhar precisa estar na cruz, olhar para trás, por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Quando você senta neste lugar para participar da ceia, o que você pensa? Quais são os nossos pensamentos? O que vem à nossa mente? O que vem à nossa memória? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, todas as vezes que nós participarmos da ceia, comermos o pão e bebermos o vinho, nós estamos anunciando a morte do Senhor. E quando a gente pensa na morte do Senhor,
na cruz do Calvário, quando nossa mente é levada para o passado, para aquilo que Ele fez, a primeira coisa que vale destacar é que a ceia nos fala do grande amor de Deus por nós. Irmão, seja sincero, você já parou para pensar neste amor? De entregar a sua própria vida por amor a nós? Era para eu e você sermos crucificados, mas o sacrifício vitupéreo, o sacrifício substitutivo, levou Cristo na cruz. O tamanho da cruz era o meu tamanho, não era o dele, por isso esticaram ele ali. Era o seu tamanho. Os nossos pecados nos levariam à cruz, e somente com cruz, derramamento de sangue, haveria perdão para os pecados. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, e vamos ser sinceros, a morte de Jesus já seria o suficiente, mas Ele não só morreu e ressuscitou por nós, e mais, a morte poderia ser algo rápido. A morte de Jesus poderia ser uma lança no coração e Ele morreria instantaneamente, mas não foi assim não. A morte de Jesus foi angustiante. Nós temos médico aqui, eu já vi. Existe uma doença chamada hematidrose, que é um nível de estresse tão elevado que as veias, microveias no corpo estouram, e você começa a suar gotas de sangue. Jesus estava num nível de pressão tão grande que ele teve hematidrose, porque a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue, e na sua agonia ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Se não bastasse Jesus já morrer por nós, pelos nossos pecados, nos amar de tal maneira, ainda Ele é alvo de perseguição, ainda Ele é alvo de traição de um discípulo que caminhou com Ele 3 anos, que comeu na mesa com Ele, que disse que amava, que abraçava. Jesus é traído por Ele, da crueldade das pessoas, de colocar na cabeça dele uma coroa de espinhos, de chicoteá-lo até a morte praticamente, porque quando ele é depositado na cruz, as últimas forças que ele tem para liberar algumas poucas palavras, e em seguida ele morre, entrega o seu espírito ao Senhor. Uma maldade extrema, foi traído por um discípulo de pé limpo, mas de coração sujo, Judas Iscariotes, a quem o Senhor se rebaixou a um nível menor que existia na época de servo, para lavar os pés do Judas. E depois esse mesmo homem o trai. Ele demonstra o seu amor mais profundo, ele não desiste de nenhum de nós. Na cruz foi a entrega total, na cruz foi a entrega sem reservas. Esse é o amor de Deus por nós. Outro detalhe do amor, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, é que a ceia não é um funeral, a ceia é uma festa. Obrigado pela tua festa. Porque a Bíblia diz que Jesus, quando ergue o pão, ele agradece, ações de graças, e só faz ações de graças no momento que você está feliz, alegre. Jesus, você não vai ver ele dando coices e se lamentando, como um animal quando está indo para o matadouro e ele tem a percepção no seu instinto e ele começa a dar coices. Jesus não, a Bíblia diz: como uma ovelha muda, ele foi levado para o matadouro, como uma ovelha muda. Jesus está indo para a cruz como um rei que está indo para a coroação. É por isso que Hebreus diz que ele não se rendeu, ele não levou em conta a humilhação da cruz, mas por causa da alegria que lhe havia proposto. Que alegria, gente, ele está indo para a cruz, que alegria! A alegria de poder salvar você, a alegria de poder me salvar, de poder nos resgatar com seu infinito amor. Em terceiro lugar ainda, sobre olhar para trás, olhar para a cruz, para o Calvário, é que Jesus, quando ele vai para a cruz, tem um propósito. Qual é o propósito? Nos salvar. Quem de nós salvaria alguém tão pecador como nós? Quem de nós daria o filho para morrer por um pecador, por um bandido, em alguns casos extremos?
Consequências de pecado serão diferentes. Pecado para Deus é tudo pecado, desde o pequeno até o grande. Consequências são diferentes, mas pecado é pecado. Mas Ele morreu no nosso lugar. Ele nos amou de tal maneira que Ele morreu por suas ovelhas. Ele verteu sangue por mim e por você. Ele morreu a minha e a tua morte. Ele carregou no seu corpo, sobre o madeiro, todos os nossos pecados. Isaías 53. Isaías, o grande profeta, ele diz: Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, Ele foi moído pelos nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E é importante eu te falar que Jesus fez muitos milagres. Muitos. A Bíblia diz que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não haveria livros no mundo que coubessem todos os milagres dele. Jesus operou muitos milagres. Ninguém que cruzou o caminho de Jesus continuou da mesma forma. Foram impactados pelo poder da palavra daquele jovem galileu, que aonde ele chegava, ele contagiava, contaminava de forma positiva. Esse era Cristo. Mas Jesus não quer ser lembrado pelos milagres. Jesus, quando Paulo escreve, ele diz: Jesus quer ser lembrado por causa da sua morte na cruz do Calvário. Por que que ele morreu? De que vale eu dizer: Jesus fez um milagre na minha vida, Jesus me deu um filho, não podia ter filho, glória a Deus por isso, é um testemunho, é maravilhoso. Mas o que Jesus de fato quer ouvir é que o sacrifício dele na cruz do Calvário valeu a pena pela minha vida, valeu a pena pela sua vida. Então ele institui a ceia do Senhor. E a primeira coisa que Paulo diz é: todas as vezes que nós participarmos da ceia, para sermos dignos de poder participar dessa ceia, não é pensar no boleto que vai vencer amanhã, não é pensar no carro que você vai comprar essa semana, não é pensar no apartamento que você vai fechar negócio, não é nada disso. A nossa mente, na hora da ceia, ela precisa estar lá na cruz do Calvário, por aquilo que o meu Jesus fez por mim. Eu queria ouvir um amém. Mas Paulo diz mais, ele diz assim no versículo ainda: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, para nós participarmos da ceia de forma digna, primeiro, a minha mentalidade vai para a cruz. Em segundo lugar, até que Ele venha, ou seja, Jesus vai voltar. Eu, se fosse você, ia dar um pulo nessa cadeira. Jesus Cristo está voltando, igreja. Em breve Jesus virá, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Essa tem que ser a maior esperança do nosso coração. É acordar todas as manhãs e dizer: é hoje. Vem Jesus, Maranata. Vem, ora vem Senhor Jesus. Vem Senhor. Quando a igreja se posicionar dessa forma, pode ter certeza, irmãos, Jesus já está com a mão na maçaneta, olhando para o Pai. A hora que o Pai fizer assim, Ele vira a maçaneta, abre a porta e vem buscar a sua igreja gloriosa em nome de Jesus. O mundo já está sendo preparado para o maior espetáculo que essa terra já viu: a volta triunfante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho vai se dobrar e vai dizer que só o Senhor é Deus. Ao soar da última trombeta, aleluia, em um piscar de olhos, aqueles que já partiram com o Senhor vão ressuscitar primeiro, e nós seremos levados por Ele em nome de Jesus. E depois Ele vai botar os pés no Monte das Oliveiras, e quando Ele colocar o pé no Monte das Oliveiras, Ele vai abrir no meio, e aquela porta que foi fechada pelo imperador lá em Jerusalém, a porta dourada, aqueles dois portais vão explodir de dentro para fora, e o nosso Senhor e Salvador junto com a sua igreja vai entrar para ganhar os judeus para Jesus. Irmãos, você precisa crer nisso. Pastor, isso é minha avó. Já tá bom então, meu irmão, pode ser sua avó, bisavó, 1000 anos, 2000 anos que estão pregando, e eu continuo crendo que a qualquer momento o meu Senhor, o meu Salvador, que disse que viria para perdoar os nossos pecados, veio. O meu Jesus que disse que iria ser crucificado, foi crucificado. O meu Jesus que disse que iria ser colocado num sepulcro, mas que ao terceiro dia ressuscitaria, ressuscitou. É o mesmo Jesus que disse: não se turbe o vosso coração, creia em mim, creia em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não teria dito isso para vocês. Eu vou lá, vou deixar aqui o Espírito Santo,
mas eu vou preparar tudo, e quando tudo estiver preparado, eu volto para buscar a igreja triunfante dessa terra, para morar para sempre comigo no céu, em nome de Jesus. A ceia nos leva a isso, a lembrar do que Jesus fez por nós na cruz. A ceia nos dá esperança de que o nosso Senhor Jesus está voltando a qualquer momento. Então nós olhamos para trás, nós olhamos para frente. A ceia nos faz olhar para dentro também. Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo antes de comer o pão e antes de beber o cálice. Agora, a pergunta é: como é que nós podemos participar da ceia de forma digna? Eu vou perguntar, mas eu peço que ninguém levante a mão. Responda para você. Você se acha digno de poder participar da ceia? Se acharmos dignos, nós somos indignos, porque somos arrogantes e soberbos, achando que nós podemos alguma coisa. Falta de humildade. Uau, e aí? Se eu achar que eu sou digno, é porque eu entendo que eu sou digno porque eu sou bom, eu ajudo as pessoas, é porque eu não tenho pecado. Então, você não tem pecado? Não. Aquela tentativa de buzinar um pouquinho mais alto no trânsito é pecado, sabia? Eu já falei 1000 vezes, mas é 1001. Você, mulher, hoje na frente do guarda-roupa, antes de vir para esse culto, disse: meu Deus, que roupa eu vou? Pecado. Você já não é mais digna. A gente pensa que dignidade é não matar, não roubar, não fazer as coisas, os pecados capitais. Também. Mas vai muito além disso. Porque se fosse falar de dignidade, nem eu e nem você poderíamos participar da ceia agora. Escreva essa frase e nunca mais se esqueça disso. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Não entendi, pastor, eu vou falar de novo. Quanto mais eu reconheço a minha indignidade, mais eu me torno digno para poder participar da ceia do Senhor. Paulo não disse você tem que ser digno para participar da ceia, ele disse: examine-se e não participe indignamente. E participar indignamente eu tenho falado para você até agora. Quem de nós seria digno? Ninguém. Sabe o que nos faz digno? O que Jesus fez por nós. Não é porque eu sou bom que eu participo da ceia, é porque Ele é bom e me deu a oportunidade de poder participar da ceia. Não é porque eu sou digno, é Ele que me dignificou para poder participar de fato na ceia. E a isso nós chamamos de graça. Graça. Favor imerecido. Quem merecia? Ninguém. Mas Ele, pela sua graça, permitiu que todos nós estivéssemos sentados aqui. E daqui a pouco nós vamos todos poder participar da ceia. Meu Deus, pastor, mas como assim? Isso está errado. Quem falou para você que está errado? Se você diz que está errado, é porque você não reconhece a graça de Deus na tua vida. Essa é a graça, não a hipergraça, que diz que pode tudo. Não, eu estou falando de uma graça redentora para aqueles que estão com seu coração arrependido e que não querem mais viver na prática daquele pecado. Nós temos, olha que interessante, Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. E não é para fugir da ceia, é para ficar na ceia. Escreva isso que eu vou te falar. Nós não devemos fugir da ceia por causa do pecado. Nós temos que fugir do pecado por causa da ceia. Ah, hoje eu não vou na ceia, por quê? Porque eu estou em pecado. E irmão, o irmão Ronald está ali, eu usei a tua frase, Ronald, hoje de manhã, à tarde, agora também. Ceia só se falta com atestado de óbito. Uma vez o Ronald me falou isso, verdade. Não, até vou na ceia, mas eu não vou pegar a ceia para participar. Paulo diz: examina, reconheceu o pecado? Sim, peça perdão a Deus e participe da ceia. Pastor, você vai dar ceia? Esse é o problema, nem para você que pensou assim. Por quê? Porque você está examinando o irmão ao invés de olhar para você mesmo. E nós somos bons nisso, hein? Nós somos bons em olhar o cisco no olho do irmão e não olhar a trave que está dentro dos nossos olhos. Estamos engolindo camelos, é isso? E coando mosquitos. O nosso nível de julgamento para os outros é altíssimo. Já para nós, pode ser assim mesmo, não tem problema. E não é isso que Jesus ensina.
A graça nos alcança em tudo. A ceia do Senhor é um momento de autorreflexão, exame pessoal, de arrependimento, de voltar-se para Deus. Os elementos da ceia são dois: o pão e o vinho, aqui representado pelo suco de uva, o suco da vide, que não é fermentado, então não tem um teor alcoólico. Olha para mim. Existe uma doutrina que prega a transubstanciação, que é o quê? Eles dizem que o pão é o corpo de Cristo e o vinho ou o suco, ele é o sangue de Jesus. Eles dizem que é. Eu vou te falar uma coisa, não é. É o elemento que representa o corpo de Cristo, é o elemento que representa o sangue de Jesus. Pastor, mas me ensinaram errado. Eu lamento muito, porque eu também aprendi errado. O que é o parâmetro para nós? É a Bíblia, não a doutrina de homens. E a Bíblia é clara quando ela diz que é símbolos, é simbologia. Nós estamos levantando, crendo que é sagrado sim, mas não é o corpo de Cristo. Aí se furar vai sair sangue, não vai sair não, é um pedaço de pão só. Com todo respeito. Isso é a ceia, segundo aquilo que Paulo está nos ensinando. Agora, para participar da ceia, eu vou te fazer algumas perguntas, e se você responder positivamente, você está apto para participar. Quantos estão preparados? 6 pessoas, vamos lá então, vocês 6. Vamos lá, quantos estão preparados? Ganhei uns 30 agora. Agora, mais uma vez, quem está preparado? Toda a igreja, amém. Primeira pergunta: você crê que Jesus Cristo morreu no seu lugar? Primeira pergunta. Se você respondeu positivamente, você já tem um ponto para poder participar da ceia. Segundo, você crê que Ele morreu por você na cruz do Calvário e foi por causa dos teus pecados, sim ou não? Pronto. Terceiro, você já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Único da sua vida? Terceiro ponto. E o quarto, eu creio que o sangue de Jesus é suficiente para me lavar de todo pecado. Você crê nisso? Tem certeza? Muitos estão doentes, muitos estão morrendo dentro da igreja. Por quê? Porque participam sem ter esse entendimento. E principalmente o último aqui, ó. Você crê realmente que o sangue é suficiente? Então por que você vive olhando palestra de maldição hereditária para a tua vida? Se o sangue de Jesus não é suficiente? Para que você tem que correr atrás da Mariazinha Chiquinha lá, que é profeta, para ficar profetizando na tua vida, se o sangue de Jesus não é suficiente para você? Eu estou aqui para te falar uma coisa: se Jesus é suficiente para você, você não precisa de mais nada. Não precisa fazer uma mandiga gospel, não precisa fazer, não precisa de nada disso. Eu vou botar 1 quilo de sal lá, vou botar incenso, não precisa de nada disso. Inclusive Deus condena essas práticas. Você não precisa de secretária para ir para Deus. Você tem o caminho para ir para Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai sem que seja através dele. Quem é Ele? Jesus Cristo. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter reverência na hora da ceia. Precisamos nos preparar para participar realmente de forma digna por aquilo que Jesus fez por nós. E é por isso que Paulo diz: olha para dentro de si. Eu e você não fomos constituídos por Deus para ser juiz de ninguém. O tempo dos juízes já passou na Bíblia. Depois dos juízes já veio os reis. E depois veio o Rei dos Reis com a sua graça. Então para de julgar os irmãos. Não é porque ele usa uma saia comprida, ele aí a gente pode orar. A gente tem que orar bem forte mesmo. Mas não é porque ela usa uma saia comprida, um coque no cabelo, que a gente vai julgar. Não. A gente vai morar todo mundo junto no céu, gente. Já pensou que legal que vai ser no céu? Eu não tenho competência para julgar meu irmão, nem para examiná-lo. E tem gente que é juiz dentro da igreja. É claro que hoje ele não veio, porque na ceia ele não vem. É juiz. Nós não temos essa autorização de Deus. Porque na verdade, se nós nos ocuparmos em examinar a nós mesmos, já é suficiente. Se cada um de nós cuidar da sua própria vida, nós não vamos ter tempo para cuidar da vida dos outros. Eu queria ouvir um amém pelo menos. E por último, primeiro você vai olhar
Tá vendo? Não sabe nem o que preguei até agora. E ainda faz, vamos lá. Primeiro, você tem que olhar para a cruz, para trás, para a cruz do Calvário e lembrar daquilo que Ele fez por amor a nós. Depois que a gente olha para trás, a gente olha para... O que a gente olha na frente? A vinda, o retorno, Jesus virá em breve, amém? Depois a gente olha para dentro. E o que tiver de pecado a gente confessa. E por último a gente olha para o lado. E Paulo diz isso: portanto, meus amados irmãos, quando vos reunis para comer, esperam pelos outros. Por quê? Porque tem gente, meu irmão, vou falar. Tem gente que não sei qual é a palavra que eu vou usar aqui, mas é desaforado mesmo. Você já convidou alguém para ir na tua casa? Não precisa olhar para o lado, não precisa nada, só olha para mim. Você já convidou alguém para ir na tua casa? Aí você serve o jantar, quando tu vê o prato do convidado já está cheio? Que feio isso, gente. Que feio. E é isso que Paulo está dizendo mais ou menos. Calma, deixa abençoar primeiro. Eu aprendi na minha casa com os meus pais, que se eu vou na casa de alguém, enquanto o anfitrião não disser, pastor, sirva-se, eu não vou me servir. Eu aprendi assim pelo menos. Eu não abro a geladeira nem na casa da minha sogra. Verdade. Eu sou muito respeitador nesse ponto, porque eu aprendi que tem que ser assim. E Paulo diz, se você está com fome e mal serve, você já pega a colher de maionese, já bota no teu prato, então você come em casa antes de ir. Come em casa para não chegar ali. Por quê? Porque existem outros irmãos, e ainda tem os piores, falo ou não falo? Que parece que o mundo vai acabar. E quando ele vai pegar a comida, ele não pensa que atrás tem os irmãos que vão comer também. Ele sai com o prato desse tamanho assim, ó. O que tinha de coisa boa, ele já pegou tudo na primeira. Não sobrou mais nada para o pessoal. Você conhece alguém assim? Não. Aleluia. Paulo está dizendo, vocês estão fazendo tudo errado. Por quê? Exatamente por causa da festa do amor que existia lá. A festa do amor eram junta-panelas. Só que o problema é que os ricos comiam bem, e os pobres não comiam nada. E Paulo diz, está tudo errado, gente. Não é que vocês não possam ter um tempo de comunhão, mas não tenham isso como ceia, porque isso não é correto. A ceia é assim, como eu aprendi, eu estou ensinando vocês. Querem comer? Faça outro dia, uma confraternização entre a igreja, não tem problema. Mas ceia do Senhor tem que ser assim. Porque agora os ricos estão comendo, os pobres não estão comendo nada. Ou todo mundo come igual, ou senão ninguém mais come aqui. Era isso que Paulo estava dizendo. Nós somos uma igreja só nessa terra. Nós vamos morar no céu com o pessoal da Assembleia de Deus, igreja. Pode dizer amém. Tem gente que já pensou no... Ai não, aquele não. Vai também. Como ele também pensa de você. Ai não, aquele da remanescente não. Na remanescente, parede preta, eles não querem ir para o céu não. Não, nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu. Nós vamos morar juntos no céu, amém? Quando chegar no céu, no portal do céu, meu nobre vereador Flávio, vai ter uma placa escrita assim, ó. Igreja Católica Romana, 300 metros à esquerda. Aí você entra, olha, católico, 300 metros, você vai lá e se junta com os católicos. Erguei as mãos e dai glória a Deus. E aí você entra e tem uma placa, Igreja Evangélica Remanescentes. Aí você vai lá, 200 metros, bem longe, né? Lá para o outro lado. Aí você vai lá para o outro lado e lá nós vamos cantar uma música. Remanescente, vamos em frente. E aí a assembleia vai entrar, tem uma placa para frente, assim, ó, 50 metros para frente. Os assembleiros vão entrar e vão começar, porque Ele vive. É assim, igreja? Olha para mim, eu estou sendo irônico, não é assim. É um céu só para todo mundo. Para todo mundo igual. Meu Deus. E sabe o que é mais lindo? E eu vou terminar de verdade. Igreja é o corpo de Cristo. Hoje nós estamos aqui reunindo, recebemos um recipiente na entrada dos elementos da ceia. O louvor pode subir. Mas naquele dia, uau! A Bíblia diz que quando nós chegarmos lá no céu, nas nuvens, no paraíso, nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Era para dar um glória mesmo. Bodas do Cordeiro. O que é bodas? Casamento. Haverá o casamento do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. E com quem que ele vai casar? Quem é a noiva?
Você já parou para pensar nisso? Nações do mundo inteiro naquela mesa gigante, que você não vai ver o fim dela. Todo mundo sentadinho esperando o noivo chegar. Agora não serão os diáconos com lenços verdes e gravatas verdes que vão nos servir. São bonitões, hein? Não. De repente vai abrir a cortina. Eu estou só conjecturando para você entender melhor. E vai entrar o nosso noivo, coroado de esplendor, de glória, de poder. E Ele não só vai nos servir, mas Ele vai se servir conosco naquele dia. Vamos nos preparar, igreja. Vamos nos preparar, o noivo já está voltando. Vamos olhar hoje na ceia, quando formos participar, daqui a alguns minutos, nós vamos ter um tempo para poder orar. Então vamos trazer a nossa mente para aquilo que Ele fez na cruz. Vamos trazer a nossa mente para esse Jesus que vem. Vamos olhar para dentro, pedir perdão pelos nossos pecados. Vamos perdoar os nossos ofensores. Pastor, mas você não sabe o que fizeram comigo. Eu não sei, mas Deus, se você perdoar, é poderoso para arrancar essa dor do teu coração. Porque quando você perdoa, você deixa ir. Essa é a palavra perdão no original, deixa ir. O peso já não te domina mais, você deixa ir. E aí depois de você olhar para dentro, você vai lembrar que existe uma igreja santa que vai morar no céu contigo em nome de Jesus.